Pessoal, acho que caiu do nada a live. Caiu do nada. Não sei o que deu aqui. Ué. Caiu, professor, do nada. Eu falando aqui, de repente fez bum. Oxi. As técnicas. É isso. Caiu, Carlinhos. Caiu, Augusto. Oi, Tayla. Tudo bem, Tayla? Caiu, professor. Não sei o que deu. Caiu, eu fiquei em dúvida também. Falei, será que eu caí aqui? O que aconteceu? Foi a live mesmo? É, Já não sei voltamos. se a gente vai receber um boicote aí nesse tema, não sei. Eu vou direto ao ponto para não acontecer isso. Então, eu costumo ler, professor, uma introdução bem breve para situar quem está chegando do que se Vamos lá. trata, né? Posso fazer a leitura dela? Só lembrando para quem está chegando, não deixe de acompanhar o trabalho do professor Rafael. Ele tem no seu YouTube ali um podcast chamado A Casa é Sua. E volta e meia ele traz psicanalista, psicólogo, poeta, escritor, pensador, filósofo, né? Além do trabalho da própria Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, onde também ele compartilha esses temas relacionados à saúde mental, obras, né, que remetem e também elucidam, esclarecem as pessoas sobre essa temática da saúde mental de forma livre, aberta, é um material riquíssimo que está acessível às pessoas. Ele criou também a oficina Rios da Linguagem, que também é um trabalho que pega essa perspectiva literária, professor. O professor pode falar depois um pouco sobre isso, né? E Posso. o tema, então, é Freud, Melanie Klein e a metamorfose do fenômeno onírico. Desde sempre o ser humano sonha, mas nem sempre soube escutar o que o sonho diz. Durante muito tempo, o sonho foi tratado como um resto do corpo cansado, um ruído da mente em repouso, algo curioso, mas sem importância real. Foi somente com a psicanálise que o sonho ganhou um novo estatuto. Ele passou a ser reconhecido como linguagem, como um lugar onde a alma fala quando o controle consciente se cala. Com Freud, o sonho deixa de ser um fenômeno biológico, tão somente, e se revela como a estrada, a via régia do inconsciente, um caminho privilegiado para acessar desejos reprimidos, conflitos infantis e verdades que a vigília tenta ocultar. Mais tarde, com Melanie Klein, essa estrada se aprofunda, o sonho passa a ser compreendido como um mapa do mundo interno, revelando angústias primitivas, medos profundos e a forma como desde muito cedo nos relacionamos com o outro, mesmo antes de termos palavras para isso. Então, nesta live, vamos percorrer essa travessia do sonho como desejo disfarçado ao sonho como comunicação viva das nossas relações, um diálogo entre teoria, clínica e experiência humana, acessível a todos que se perguntam ao acordar: por que sonhei isso? Para nos ajudar nesta caminhada, recebemos o psicanalista e professor Rafael Marques Menezes, representante, o professor não é criador, né? É representante da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, né? Não, a gente tem a Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, porque nós somos uma escola que privilegia a escola inglesa de Ah, psicanálise no Brasil. então o Então, professor o nosso eixo norteador é a escola inglesa. claro, isso. Então estamos Tá? aí com o professor Rafael Marques Menezes. Seja muito bem-vindo, professor. Eu posso ir direto à pergunta ou o professor quer fazer alguma consideração? Deixa só eu fazer uma ponderação no YouTube. Uhum. Esse ano nós estamos com um projeto terça e quinta, terça às 20h30 e quinta-feira às 21h10. São 2 aulões. Então a gente dá um aulão na terça e um aulão na quinta. Tá. Aí, pessoal, Tá? ó, São 2 aulões. para quem quer o manazinho, né, que a gente fala, né, não é red pill, como diz o outro, na linguagem do momento, mas está valendo, serve para despertar, né, a curiosidade, o interesse e a compreensão, né, dessa realidade. Às Certo. terças e quintas, né, professor, no YouTube, Às terças e quintas no YouTube. às 21h. Tá? Às 20h30 na terça-feira e 21h10 na quinta-feira. E aí no Ok. domingo a gente sempre solta um vídeo, mas esses são ao vivo. Então você pode participar comigo ali no chat, conversar. O aulão tem essa interação. Aos domingos também, professor. Aos domingos é um vídeo aleatório que a gente está soltando agora, que é
aleatório entre aspas, porque faz parte de um programa dentro da EBP, e aí, para quem está de fora, não entende muito bem a lógica dos vídeos. Mas dentro da EBP a gente tem uma lógica de formação, onde aqueles vídeos entram no processo da formação, mas eu aproveito esse material que eu trabalho com os alunos, com os membros, e disponibilizo no YouTube também. Tá, ok. O pessoal está aqui interagindo aqui, a Jucimari, tudo bem? A Carla está falando, é aberta aos domingos. Nas terças e quintas também, né, professor? Isso, aberta às terças e quintas. Tá. Muito bom. Oi, Bel. Oi, Juan. Samuel está aí também, já falamos. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Então, Boa professor, noite, meninas. Boa noite. vamos lá, Pode sem falar. delongas. Eu estava pensando Vamos sobre lá. isso porque eu já tomei atitudes na minha vida baseado em sonhos que tive, né? E me estrepei, por assim dizer, porque não consegui entender muito bem o que estava dizendo. Então, por que o sonho foi durante tanto tempo tratado como algo sem importância científica ou psicológica, né? O que Freud enxergou ali que mudou tudo, professor? Tá. Vamos pensar que a psicanálise, a priori, é uma arte, é uma técnica. Então, quer dizer que a gente tem implícito aí um método. Até Freud não existia esse método. O sonho, ele não se enquadrava naquilo que a gente poderia chamar de ciência. Ele era instável, ele era imensurável. O sonho sempre foi privado, então é difícil comprovar, né? Então é difícil de verificar a veracidade de um sonho. E aí, até Freud, o sonho foi relegado, então, às superstições, à religião, a adivinhações, né? E não existia, então, um método de leitura para chegar até ele. E o Freud, vamos pensar, ele era médico. A ciência é muito positivista. O Freud encontra um meio de medir o sonho, pensando na libido, na energia. O Freud era neurologista. Então ele pega esse gancho da energia dentro da neurologia para poder começar a mensurar um sonho, energia livre, energia presa, né? Energia tentando evacuação, energia reprimida. E aí ele consegue uma via de acesso através do racionalismo, que é tão elogiado, né? Hoje tudo tem que ser racional. O que não é racional não faz sentido, né? Que era como o sonho era visto. Não havia um processo de racionalização para poder trabalhar com ele. E o Freud ele nos traz essa técnica, essa arte da psicanálise para acessar os sonhos. E aí reconfigura tudo, né? Muda tudo. Muito bem. O Samuel perguntou: sonhos reincidentes seriam um tipo de déjà vu reprimido? Ele está perguntando aqui. Ah, a gente vai lá na frente já, se eu for responder isso. Podemos deixar. O Samuel está na manga. Não vamos esquecer, eu anotei aqui, ó, sonhos reincidentes, Samuel. Porque Professor, senão que eu vou crescer aqui, eu vou ter que explicar um monte de coisa. E aí é, talvez seja interessante a gente ir galgando até chegar lá. então ficou bem claro, né? O professor pontuou muito bem, até compartilhamos algumas coisas nesses dias que nos precederam aqui da live, né? Sim, Dentro da história, porque a minha área de formação a primeira é na área da história, então eu que sempre gosto de legal. pegar nessa perspectiva, né? O que tem na Uhum. literatura, como é que se dá a questão cultural. Eu, por exemplo, professor, para fazer um comentário, estava lembrando, eu tive uma imersão numa aldeia indígena aqui no Brasil e me chamou a atenção porque nessa aldeia eles têm um costume interessante. Ó, duas coisas que me chamam a atenção em relação aos sonhos. Eles botam o nome da criança depois que um membro da aldeia tem um sonho.
Então, o membro tem um Uhum. sonho com algum animal, alguma situação ali que chama a atenção e descreve um contexto de personalidade, de como essa pessoa vai se encaixar dentro da aldeia, né? Me chamou a atenção essa parte. Uhum. E aí a outra que escapa um pouco disso, que pega um pouco naquela questão do sonho lúcido, né? Que a gente tem essa expressão. O cacique, antes de eu ir embora, ele veio falar comigo e disse assim: eu posso te visitar? Eu moro em Santa Catarina, né? Lá do Mato Grosso, é longe, né? Eu assim, isso é meio longe, né? Se o senhor vai deixar a aldeia para ir lá, né? Mas essas portas estão abertas, se eu quiser ir lá. Aí ele assim, não, é o seguinte, tu vai estar dormindo e tu vai achar que está sonhando, mas eu vou lá te visitar e tu vai achar que é um sonho. É assim que eu visito as pessoas, né? Eu achei bem interessante. E aí você me fez lembrar um vídeo que você compartilhou lá, eu repostei, do Olavo de Carvalho. Eu acho que tentar fechar um significado para o sonho empobrece ele. Uhum. Então, acho que sintetiza bem, né? Então, acho que expande o que você trouxe. Só, acho que só soma. Professor, quando o Freud ele afirma que o sonho ele é essa estrada real do inconsciente, né? O que isso significa na prática, né? Para alguém que nunca fez análise, por exemplo. Vamos pensar que a estrada é um caminho. Então, nós temos agora um caminho real. Nós temos algo que nos dá sentido. Então, é, o sonho ele entra como esse esse mecanismo de dar sentido a algo que antes não tinha. E a gente já está falando do inconsciente. A gente já está diferenciando, veja só, mais uma qualidade para o sonho. Um conteúdo manifesto de um conteúdo latente. Existem dois tipos de conteúdo. Então, ele é a estrada que nos leva para um outro lugar. E nesse outro lugar, vamos pensar que é como. Aqui a gente gosta da literatura, vamos pensar na Alice no País das Maravilhas. É esse outro lugar onde a lógica ali não funciona como aqui, nesse lugar onde nós temos a manifestação concreta. Não. Lá, no lugar desses sonhos, ele opera por dois sentidos. Ele opera por deslocamento, ele opera por condensação, e ele vai operar dentro do nosso aparelho psíquico, entregando para nós algo que nos é muito caro para ser sustentado nesse lugar manifesto. Vamos pensar assim, o sonho ele vai dar uma imagem para algo que antes não tinha. Vamos pensar, eu tenho raiva do meu pai. Tenho raiva do meu pai, eu estou com medo de ser punido e há um sentimento somado aqui desses dois de rivalidade dentro de mim. Aí eu posso associar a raiva do meu pai a um chefe de serviço. Eu posso associar o medo da punição a uma prova escolar e a rivalidade a um acidente de carro. Então, eu posso sonhar que eu estou indo fazer uma prova na escola, chego lá, encontro o meu chefe e quando eu abro o olho, o meu carro acabou de bater. Então, perceba como ele desloca e condensa ao mesmo tempo. E ele entrega tudo junto. O sonho, ele traduz essas emoções, eu vou colocar como emoções aqui, mas o correto é, ele traduz o nosso desejo para Freud. Então, os sonhos, ele vai carregar como significado o nosso desejo. Muito bem. Ah, Não até sei se eu porque respondi. hoje, como respondeu sim, professor, até porque hoje com essa questão toda dessa New Age, né, dessa lombra, o pessoal meio que radicaliza, né, essa estrada, vamos botar assim, né,
e tudo é muito místico, tudo é muito esotérico. Tem que saber separar. Eu até estava me recordando que eu fui buscar um pouco, eu gosto bastante da Bíblia, acredito que o professor também. Onde é que se fala de sonhos na Bíblia, né? Então tem lá, José do Egito interpretava sonho, ele tinha sonho, né? A gente vê ali Daniel, que era também alguém que teve sonho, interpretava sonho. Pega ali no Novo Testamento, sonhos aparecem, né? O anjo aparece para José, São José, na Bíblia. Não se sabe ao certo se o João, o apóstolo, lá em Apocalipse, teve um sonho, uma viagem astral, um deslocamento, um desdobramento, enfim. Então, essa questão do sonho, de forma hierarquizada, né? Daí eu vou para essa pergunta, porque quando a gente começa a colocar ele em categorias fechadas, a gente corre o risco, como o próprio professor Olavo fala e o professor mencionou, né? De querer deslocá-lo, né? Quando ele carrega em si, né? Já o seu sentido, né? Em uma certa medida. Então, muitas pessoas acreditam que sonhos são mensagens prontas ou símbolos universais, né? Porque a psicanálise ela rejeita essa ideia de dicionário dos sonhos. Tá. Então vamos lá. Para o Freud, a gente tem um inconsciente, cada um tem o seu. E o sonho, ele trabalha justamente com o seu inconsciente. Então, aí a gente já desmonta essa universalidade pegar um gato e representar a mesma coisa para mim ou para você. Então, ele é aleatório. No sonho, o que acontece? Quando a gente dorme, a nossa censura, no nosso período de vigília, ela diminui. E aí, com isso, esse material inconsciente ganha passagem, porque é aquele guardinha que estava ali mantendo ele preso, né? Dormiu e aí ele passou. E aí, o sonho, quando ele passa, ele está trazendo o quê? Ele está trazendo junto com ele uma verdade. A sua verdade psíquica caminha junto com esse sonho que o guardinha deixou ele passar dormindo, que a censura dormiu. E aí, quando ele chega na consciência, ele vai trazer algo que é seu. Ele não vai trazer algo do vizinho, da ciclana. Então, eu não sonho com a vizinha e quer dizer não sei o que da vizinha. Não, o sonho está carregando a minha verdade psíquica, não a da vizinha. Eu não sonho com o fulano e, nossa, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Eu não sonho com um cachorro e o cachorro para mim significa medo, porque eu fui atacado por um cachorro quando eu era pequeno, e para o outro é sinal de amizade, porque ele dorme com o cachorro na cama, né, onde ele vai o cachorro está junto. Então, quando ele sonha com o cachorro, tem um outro significado do que para mim. Não fui atacado por cachorro, tá? Eu sou o que dorme com o cachorro na cama. Entendeu? Só para você entender como pode mudar. Então, o sonho ele é muito mais completo do que um significado que a gente possa pegar num almanaque. Viu que eu trouxe lá a raiva do pai, o medo da minha prova, o medo de ser punido, o sentimento de rivalidade. Então ele condensa um monte de significados. Então, e aí essa conta vai dar um produto para cada um diferente. Não vai dar o mesmo produto para todo mundo. É muito, muito bem, porque quando eu me corrija se eu estiver errado, professor, eu tenho muitos sonhos. A Mari colocou aqui, eu adoro sonhar. Que bom. Eu tive um sonho, os sonhos que são muito pontuais, muito carregados de simbolismo, por assim dizer, me marca e fica ali. Eu não tento interpretar eles mais hoje. Bom, está ali, então ele está querendo dizer alguma coisa do que está acontecendo numa linguagem, né? Ele carrega em si a sua linguagem. Mas ele só Então, vai dizer para ti, desculpa te cortar, porque se você pensar ele, esse sonho complexo é justamente o sonho que você tem que trabalhar ele.
Então, vamos lá, professor. Assim, eu gosto muito da arte terapia e a minha terapeuta, ela é junguiana, né? Então, Uhum. tá aí, esse universo simbólico aí bem amplo, né? E o sonho basicamente era assim, nós não estamos fazendo uma terapia online, estamos, né? Porque eu digo que o furo do alfinete, ele é um processo terapêutico em plena luz do dia, né? Para mim, porque eu respeito muito no sentido de baixar a guarda e dizer, bom, vamos lá, vou receber o que o convidado tem para me atravessar, porque o furo do alfinete ele é uma extensão da minha psique, uma linguagem simbólica que eu criei, e os convidados, ao seu modo e à sua maneira, trazem elementos que dizem respeito à minha trajetória em uma certa medida, entende? Que interessante. E aí o sonho era assim, eu não vou contar para não me delongar muito, né? Mas o sonho, eu estava em casa e de repente uma serpente tentou entrar dentro de casa. Eu vou tocar no assunto da serpente porque para muitas pessoas a serpente já tem um simbolismo pronto ali, né? Um significado, né? E aí o que aconteceu? Eu surpreendi a serpente, dei uma batida na cabeça dela assim com o cabo da enxada, e fui botar ela dentro de um saco daquele de arroz grande, e coloquei ela dentro. Quando eu fui fechar o saco para ela sair, ela escapou, ela fingiu que estava morta. E aí ela saiu para a rua. Só que quando eu fui atrás dela, a rua foi cercada de animais e não deixaram eu pegar ela. Tinha só animal forte assim, tinha urso, leão, lobo. E aí eles me cercaram, fizeram aquelas rodas de quando tem assim de grupo que fecha para bater, né? E tentaram me bater, não deixaram eu pegar ela, ela escapou e foi embora. Né? Então eu digo porque a serpente ela pode estar relacionada à questão de uma libido, de uma sexualidade, mas nesse caso, para mim, me fez entender que o mal me espreitava numa certa medida, né? Ao meu ver. Ele estava na minha espreita e ele estava tentando, de forma sorrateira, né? Porque a questão da serpente tem essa questão, né? Tentar me contaminar, ou me pegar, ou me passar o veneno. Eu comecei a olhar assim, e faz sentido. O que está acontecendo comigo agora? Melanie Klein é a mais sonhar, Josimar falou. Que interessante que quando você trouxe serpente, já veio na minha cabeça que você foi procurar o significado de sonhos também, se havia citações de sonhos na Bíblia. E aí eu fiz o link, você acha que talvez, né, esteja querendo dizer algo como o mal, né? Serpente na Bíblia é esse mal. E aí agora você trouxe essa interpretação que você deve ter trabalhado com ela. Bem Aí, interessante. para complementar, por quê? A gente costuma dizer, né, professor, que no processo terapêutico, o terapeuta, o psicanalista, o analista, ele é o ego auxiliar, né? Então, A gente a gente trabalha vai. junto. Hã? A gente vai trabalhando junto. É, então, tá dentro da pessoa esse universo já, das experiências que ela vai carregando. Eu já vou partir para outra, já vou cair na Melanie Klein, porque tinha uma separado uma do Freud aqui. Eu acho que o professor já respondeu, que fala da questão do desejo. O professor mencionou alguma coisa. Se o professor quiser E, falar, fica a seu critério. é, Mas, eu acho que a gente apontou essa não universalidade do sonho, né, isso. esse trabalho da censura, né, ali em conflito com o seu desejo. E aí tem a questão da simbolização, que aí entra Klein também, a gente pode falar quando a gente for falar sobre ela. Então, para quem nos assiste, me corrija se eu estiver errado, professor. É como se dissesse assim: ó, a gente é criado dentro de determinado contexto, a gente consome um tipo de conteúdo, e isso vai formando o nosso álbum de figurinha para referenciar certas coisas que acontecem na nossa vida, né? Exatamente, vai nos dando essa capacidade imagética, né, de poder pensar. E é interessante que conscientemente, quando a gente está pensando, a gente trabalha com imagens, mas inconscientemente não existe essas imagens, existem estruturas que sustentam essas imagens. Então, é, o sonho ele vai trabalhar dessas duas formas, usando essa estrutura inconsciente, ao mesmo tempo que trabalha com essas imagens que nos foram conscientes em algum momento, ou que a gente teria capacidade com o que a gente tem
de juntar, sobrepor e fazer movimentos. Aí eu vou partir para a próxima questão, mas deixando não é uma provocativa, né? Mas é que assim, na formação que eu fiz terapeuta, e até eu já ouvi isso em alguma literatura que eu não me lembro o nome, é tudo que é inconsciente, não, tudo que é consciente, tudo que é inconsciente, um dia já foi consciente. A gente pode falar dessa forma? Então, depende de quem que a gente vai usar para pensar. Se Boa, a aí eu gente caio. for, né? Se for É, usar Freud, dá para dizer que sim, como se fosse um repositório de imagens ali mimênicas que vão se acumulando e depois, em algum momento, a gente traz. Se for usar Klein, acho que talvez não. Bion também não. Tá? tá. Acho que depende de quem que a gente vai usar para pensar. Que até o próprio professor Olavo ele menciona, quando você pega determinada, né, perspectiva aqui, você começa a dar uma direção. Então, aí nós chegamos nessa parte. O que muda quando a Melanie Klein ela passa a olhar o sonho não apenas como desejo, mas como expressão deste mundo interno e das relações de objeto. Então, muda tudo. Porque assim, o Freud, ele vinha trabalhando com esse desejo reprimido que ganha realização nos sonhos, ele ganha essa concretude. Se você perceber, se você lembrar, o sonho ele tem um caráter alucinatório. Você vive realmente aquela experiência do seu sonho. O Freud, ele trabalha o desejo dessa forma, como se ali, naquele lugar, naquele momento, você pudesse realizar o seu desejo e vivenciar ele, que em período de vigília você não daria conta de suportar. Tem o caráter. Eu vou chegar na Klein, só que antes de eu chegar na Klein, eu vou responder ao Samuel para a gente poder entrar em Klein, que aí ele vai dar o gancho. Porque o Freud, a partir de 1920, ele entra com a pulsão de morte, que é essa tendência à repetição também do nosso aparelho psíquico. Ah, nós temos a pulsão de vida e a pulsão de morte. Isso dá para o sonho um caráter ambivalente. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. E pro sonho tanto faz. Se eu estou batendo ou se eu estou apanhando, a realização do desejo de punição, por exemplo, vai ser contemplada. Depende do lugar que eu estou, se de agente passivo ou se de agente ativo. E aí, a pulsão de morte entra nesse momento, porque ali há uma evacuação de uma energia que estava reprimida. Ali há uma tendência também de tentar alocar essa energia de uma forma que eu possa pensar ela e me livrar dela. Então, como se eu estivesse tentando me livrar desse sentimento ruim, trabalhando nos sonhos, porque no período de vigília eu não dou conta. Então, esse cenário é do Freud. Agora, se a gente mudar para Klein, o que, que a gente vai ver? A Klein, ela vai trabalhar, e toda a sua metapsicologia, vamos nomear assim, com as posições da nossa mente. E para isso, ela vai fazer o quê? Ela vai ter como foco a relação objetal. Então, eu vou me relacionar com os objetos de uma determinada forma, e essa determinada forma vai ativar determinados mecanismos de defesa, e aí eu vou dar o nome de posição X. E eu vou me relacionar com os objetos de uma outra forma, essa outra forma vai exigir outros mecanismos de defesa, e eu vou trabalhar com eles com o nome de posição Y. Então ela nomeia posição esquizoparanoide e posição depressiva, para pensar a relação objetal. Toda a fantasia inconsciente da Melanie Klein é estruturada nessa relação objetal, nessa relação do meu ego com um objeto. Assim, quando eu penso em fantasia inconsciente,
Eu não estou pensando em imagens. Eu estou pensando em estrutura. A forma como se estrutura a relação que eu tenho com o objeto e a forma como se estrutura a relação que eu tenho com outro objeto, na posição esquizo ou na posição depressiva. Fantasia inconsciente em Klein é essa forma que se estrutura a relação objetal. Essa fantasia inconsciente é a mesma que se manifesta nos sonhos, que é a mesma que se manifesta no brincar da criança, que é a mesma que se manifesta na minha relação manifesta com o outro, só, né, que com as nuances da consciência. Mas a estrutura é inconsciente, a fantasia é inconsciente é que molda a minha forma de se relacionar conscientemente com o outro. Então, a Klein vai trabalhar os sonhos a partir dessa estrutura de relação objetal. Como que eu me relaciono com os outros objetos e que tipo de emoção surge naquela relação. Por exemplo, é uma relação de ataque? É uma relação de medo de perder um objeto amado? É uma relação de medo de ser retalhado pelo outro? Então, a nossa fantasia inconsciente que sustenta o processo onírico, né, para Klein, se baseia nas relações objetais e não na realização de um desejo, como Freud trouxe. Para ilustrar para quem está ouvindo, me corrija se eu estiver errado, professor. Eu tive um encontro aqui um ano passado com o professor Marcos Simões. Não sei se o professor conhece ele. Já conheço, já vi vídeos dele no YouTube. E aí ele falou do seio bom e o seio mau, né? É uma Isso. relação objetal ali, né? Que a Melanie Klein vai descrever, né? Tá, então vamos dar exemplos. Então, eu trouxe as duas posições, a X e a Y. A posição X, vamos dar o nome dela de posição esquizoparanoide, que é a primeira forma de se relacionar que qualquer sujeito aprende, que é cindir no mundo em bom e mal. E o que a criança faz? Ela cinde esse objeto que proporciona prazer para ela em bom e mal. Quem seria o seio bom? O seio bom é aquele objeto que está ali naquele momento que surge uma frustração para ela e ele atende aquela frustração. Esse é o seio bom para a criança. E quem é o seio mau? O seio mau, ele é fruto de um processo de alucinação. Por quê? Vamos voltar na configuração da criança que espera o seio bom. Ela chora, né? Ela teve a frustração, chora, e aí o seio não aparece. O seio que não aparece, o seio ausente, é o seio mau. Porque a criança, a partir deste momento, como ela não diferencia muito bem a capacidade, não só ela, quanto muitos adultos, a capacidade de pensar e de acontecer. Então, uma criança acredita que ela vai pensar naquele seio e aquele seio vai aparecer e aquele seio vai nutrir ela. Então, é como se ela desse vida para um seio novo, só que esse seio não supre, né? Porque é uma alucinação. Ela continua com fome, ela continua com frio. E aí aquele seio se transforma no seio mau. Então, o seio mau é uma alucinação do seio bom. Então, a gente tem o seio bom que está na realidade. Olha como isso é interessante. O seio bom, o que é bom, está na realidade. O que está mal, está nessa falta que você não suporta. Então, a criança e muitos adultos trabalham dessa maneira. Se eu tenho, na realidade é bom. Se eu não tenho, é mal. Fica dividido, né? É dividido. E aí, na posição depressiva, vamos lá, o que acontece? O sujeitinho já é capaz de suportar o bebê, que aquele seio que estava ausente é o mesmo seio que está presente. E aí ele suporta esperar para ter o seu desejo atendido. Ele não tenta destruir o seio enquanto ele tem que esperar. Ele não grita, ele não esperneia, ele não acha ruim.
trazendo para o mundo adulto. Não é aquela pessoa que fica reclamando, que fica, sabe, colocando a culpa no outro. Não, ele suporta esperar para ter o desejo dele atendido. Esse é o sujeitinho, esse é o bebê que já conseguiu integrar o objeto e já podemos dizer que está na posição depressiva. E aí, o que acontece? Na posição esquizoparanoide, que é a primeira forma de se relacionar, cindindo em bom e mal, eu tenho muito medo desse objeto mal me aniquilar. E aí, a angústia predominante é a angústia persecutória. Esse medo de ser destruído pelo objeto mal, de ser aniquilado. E já na posição depressiva, onde eu consigo integrar esses dois, eu sei que existe um objeto real, inteiro, vivo ali, eu passo a ter medo de perder ele. Aí é o medo de perder o objeto, mas por causa do quê? Por causa dos meus impulsos agressivos. Porque eu já sou responsável por aquilo que eu faço na posição depressiva. Então eu tenho medo, eu me responsabilizo pelo objeto e tenho medo de destruir ele. E aí aparece um sentimento muito nobre, que é o sentimento de culpa. E aí o sentimento de culpa é capaz de proporcionar uma reparação, uma restauração do objeto. Sem sentir culpa, eu destruo lá na posição esquizoparanoide e fico feliz da vida porque eu venci o meu inimigo. Na posição depressiva, não. Eu destruí ele e eu não sei se isso foi bom, né? É muito bom, dá para elucidar, porque ela vai se debruçar sobre a questão da infância, né? Porque tem uma crítica muito contundente em relação ao Freud, que ele quis justificar a sua inclinação libidinosa através da sua teoria, como eu tô assim, já vi comentários desse tipo aí, né? Uhum. Quando a gente está falando do desejo, do seio bom, seio mal, não é nessa perspectiva do Freud, né, professor? Não, Ela não, é não totalmente consigo. distinta, né? Não consigo nem pensar junto. E aí, não sei se ficou alguma dúvida, ao longo da semana eu vou deixar umas caixinhas abertas aqui sobre o conteúdo da live, direciono para o professor Rafael. Pode ser, professor? Pode sim, pode sim. Eu vou respondendo para Conforme. você, né? Conforme vai dando no final do dia. É, Ou vai um intervalo ou outro. tranquilo. E aí, para que o público possa entender, professor, o que, que são angústias primitivas, né? Que é onde a Melanie Klein fala, né? E como é que elas aparecem nos sonhos? Então, quando eu trouxe para você a ansiedade persecutória e a ansiedade depressiva, esses dois tipos de ansiedade trabalham com essas angústias primitivas, que é o medo de invadir, o medo de ser retalhado, que é o medo de se fragmentar, que é o medo de destruir o outro. Então, toda essa dinâmica trabalha com essas angústias mais arcaicas, que são aquelas que a gente vivencia logo no início da nossa vida. Elas só vão mudando conforme o contexto. Enquanto você está vivo, essas angústias arcaicas, elas continuam imperativas na sua vida. O fato é que você vai aprendendo a lidar com elas. Só que algumas são muito fortes, ou algumas vêm em intensidade, às vezes, que você ainda não trabalhou com ela daquela forma. E aí você precisa fazer esse trabalho naquele momento, com essa angústia, com esse medo da retaliação, por exemplo. Você vive morrendo de medo de fazer alguma coisa no seu escritório ali, trazer uma inovação, porque você tem medo que alguém te critique. Fala, meu, de onde você tirou isso? Não tem nada a ver. Então você vive morrendo de medo da retaliação. É como se aquilo que você entregasse para o outro fosse mal e aquilo vai vir e vai te destruir depois. Porque, é, vamos lembrar que o nosso inconsciente ele trabalha dessa forma paradoxal, ambivalente. Uma coisa pode ser aquilo ou pode ser o inverso daquilo. Então, inconscientemente,
essas angústias mais arcaicas estão presentes a nossa vida inteira. Um Klein é muito precisa para trabalhar com crianças e com adultos, porque só muda o contexto, só muda o brinquedinho. Né? Já tá Com a, olhando. com a criança é o carrinho, realmente, tchá, 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 a criança tá ali. Agora, com um adulto, é realmente o carro dele que ele dirige para ir trabalhar, o uso que ele faz daquilo. Né? Só muda o contexto. A forma de se relacionar, essa dinâmica objetal da fantasia inconsciente, ela, da mesma forma que a gente interpreta ela usando o brincar da criança, a gente interpreta ela no dia a dia do adulto. Não faz diferença, é fantástico, cara. Eu ia fazer uma provocação aqui, professor, sem maldade, como diz o outro, né? O professor, né, provavelmente deve dirigir, e eu aprendi na minha formação que depois que a gente começa a adentrar nesses meandros da psique e tudo mais, a gente começa a aprender o barulho da carroça, né? A gente está numa situação aí, é meio que instintivo, na verdade, né, professor? Não deixe de fazer parte da EBP, né? Não deixe de fazer parte, a Jucimar está falando aqui, né? É uma escola diferenciada, eu tenho certeza que vocês não encontram nas outras escolas o que a gente tem lá. Você tinha até, desculpa, então vou aproveitar já que você deu o gancho. Você tinha falado da oficina Rios da linguagem lá no começo. A oficina Rios da linguagem, ela traz para o psicanalista atuante, para o psicanalista em formação, uma forma de você usar tudo aquilo que você aprende na teoria de uma forma prática que não existe nas outras formações, porque existe uma correlação da literatura que a gente pode usar como ferramenta para pensar e com a psicanálise teoria, com a psicanálise que acontece na clínica. E no Rios da Linguagem a gente ensina isso, como que você faz essa ponte, esse paralelo. E aquilo é uma brincadeira depois. É isso aí. Ah, é natural, professor, depois que a gente começa a adentrar nessa formação, né, e mergulhar nos meandros da psique, se compreendendo, passando pelo processo de análise junto ao terapeuta, ao psicanalista, né, a naturalmente começar a terapeutizar o que está à nossa volta e a nós mesmos? Eu acho que fica difícil você não usar a psicanálise para pensar, Uhum, que eu acho que é diferente. entendi. Você querer ficar interpretando e a psicanálise ela já começa a operar dentro do seu aparelho de pensar que você não consegue separar, por exemplo, a história. Como você trouxe aqui no início da live, eu tive que fazer uma cronologia para poder entender o assunto que a gente vai trabalhar. Com a psicanálise é algo parecido. Você sabe, aquilo acaba de alguma maneira sendo operado dentro de você mesmo que você não queira. Muito bom. Ah, eu, inclusive, voltei a lecionar, eu tinha me afastado da sala de aula, né, e por isso que eu queria também o furo do alfinete, ele tem um jargão ali, que é uma frase, né? Que é, Uhum, escavando o tempo, costurando histórias, né? uhum, que Uma coisa legal, está exatamente. associada com a Você outra. vê, é como a psicanálise, você vai ver, a gente acaba de uma forma ou de outra colocando aquilo dentro porque aquilo faz parte. Então não tem como se cindir, separar, tirar, jogar fora. Não. Aquilo está integrado. Muito bom. O pessoal está aqui falando aqui, ó. Pessoal, não deixe de acompanhar para vocês fazerem lá uma degustação, né? O professor falou que aos domingos, nas terças e quintas, né? A gente tem Tem, o aulão, ao tem o aulão vivo, lá no YouTube, né, professor? No YouTube? Nas no terças, YouTube, ao nas vivo. terças às Terças 8h. 20h30. Isso. E nas quintas às 21h10. E aos domingos eles liberam material também lá, né, professor? Vocês liberam material no YouTube, né? Aos domingos estamos liberando material. Para quem é membro, já tem acesso no sábado. Uhum. O membro tem prioridade nos vídeos que a gente posta, então eles já no sábado já têm acesso ao vídeo que vai ser publicado para o público geral no domingo. Tá? Então torne-se membro do canal também para ter essas prioridades lá.
Eu ia deixar para o final, mas é quem já está falando. Eu vou voltar aqui para não perder o fio da meada, mas se o professor quisesse falar assim rapidinho da formação, não sei se o professor quer falar, ou quer deixar para o final. A gente fala no final, vamos lá. A formação ela está agora encerrada. A gente está abrindo o processo agora para a turma de agosto. Tá? O início na segunda semana de agosto, no sábado, no segundo sábado de agosto. Encerrou ontem, hoje, dia 1º de março, já começa as inscrições para as matrículas da turma de agosto. Tá? Ok. Falaremos então mais ao final. Professor, Melanie Klein ela fala de sonhos com monstros, perseguições, fragmentos. Ela chega a mencionar isso. Esses Uhum. sonhos dizem algo sobre quem somos hoje ou apenas sobre a infância? Então, a Klein, ela vai trabalhar com os nossos conflitos atuais. Ela vai trabalhar com os nossos afetos que involuntariamente são ignorados. A Klein, ela vai trabalhar com todas essas angústias, com todas essas ansiedades que a gente há pouco falou sobre elas. E os monstros, essas cenas de perigo, elas reproduzem essas ansiedades. As imagens oníricas que a gente tem no sonho, é como lá no início eu pontuei, é como se fosse é como se fosse, não, é a reprodução dessa estrutura das nossas ansiedades, dos nossos afetos que operam dentro de nós naquele momento. Então, não poderia ser de outra maneira, porque ele vai reproduzir exatamente aquilo que você já carrega em si. Vamos pensar que eu sonho que eu estou caindo num abismo. E a minha sensação constante durante o meu período de vigília é qual? É essa falta de amparo. Eu passo o meu dia inteiro reclamando que eu vou ali e o outro não quer me ouvir, eu vou lá e o outro não me dá atenção. De noite, o meu aparelho psíquico continua trabalhando dessa maneira. E aí eu vou buscar imagens que reproduzam essa dinâmica que durante o período de vigília também está ativa. E aí eu caio num espinhadeiro, aí eu caio no abismo, eu caio numa árvore. Né? Então, é essa sensação de queda, de falta de amparo. Muito bem. Porque daí, assim, a gente vai botar uma pesquisa aí para procurar quem fala o quê, do que sobre o sonho, né? Abre um mundaréu de coisa ali, né, professor? Cada um vai tomando uma lasquinha de alguma coisa, né? Então, E tem muita manter. coisa interessante. Tem muita coisa interessante. Desculpa te cortar, eu tenho esse Não, hábito. Desculpa. É um vício, não é não, hábito, é tranquilo, vício. entendeu? Eu, assim, eu estou pagando com a minha língua também, porque eu tenho esse hábito também, entendeu, professor? Então, às vezes. E aí tá tudo certo. Professor, a live é com o professor, né? Eu, às vezes, Professor. falo demais. Mudei bastante, professor, ao longo desse primeiro ano do Fundo do Alfinete, que está fazendo o ano agora. Não deixava nem o convidado falar quando eu comecei. Daí fui acalmando, né, me aquietando, como diz o outro, né? Porque isso que o professor está falando é importante para que as pessoas entendam que a experiência ela é representada diante dessa formação inicial, dessa primeira infância, né? Acho que ainda não se dispunha de tecnologia na época para poder. Hoje se fala até da vida intrauterina, né? Que é ali no processo de formação, a primeira parte ali da mielina, né? A mielinização, que recebe impulso emocional e tudo mais. Mas onde eu queria chegar, professor? Deixa só eu Ah, pontuar então uma coisa que você falou, senão você vai falar e eu vou perder isso é importante. manda ver. Você trouxe dessas imagens de criança, daquilo que você viveu lá como criança e aquilo vai permear o seu sonho, aquilo vai ser carregado ao longo da sua vida. Só que aqui tem um ponto que é muito interessante, que é assim, não é necessariamente o que você de fato viveu, mas sim como você experienciou aquilo.
Porque você pode ter sido uma criança extremamente amada, cuidada pelos seus pais, mas pode ter sentido como desamparo. Você pode ter sentido como você não teve o carinho que você demandava naquele momento e passar o resto da sua vida sustentando essa fantasia, mantendo essa estrutura. Porque não é necessariamente o que você viveu. E aí as pessoas querem ótimo, porque eu já vi muita gente querer voltar lá atrás para uma coisa que, tipo, não é exatamente disso que a gente está falando, é de outra coisa. É dessa estrutura que foi vivenciada lá atrás, dessa forma, dessa, da sua mente trabalhar, que continua sendo repetido, vira sintoma, vira repetição, vira trauma. É com essa estrutura que a gente trabalha e não com essa imagem que a sua mãe foi ruim e ela fez isso. Não, é essa angústia de abandono, essa angústia de desamparo. É com esse sentimento. Só quando você consegue dar conta dele, você consegue suportar um outro tipo de estrutura para pensar. Ou ter um outro tipo de fantasia inconsciente que vai ser o que vai depois se manifestar na sua forma realmente de pensar, ver o mundo, que é simbolizar, você precisa integrar. Só porque eu não queria perder isso, desculpa. Não, até eu acabei divagando ali quando eu comecei a falar, mas o que o professor acho que está falando também tem a ver com isso, né, professor? Do ampliar o teu arco narrativo, né? A história que eu conto para mim mesmo sobre mim, né? Esse processo que está tão lá impregnado que não está se remetendo, o professor não está remetendo lá aquela primeira experiência imediata, mas como que isso foi escalonando e se ramificando na consolidação na nossa psique, no nosso modus operandi, na forma de interagir consigo, com o mundo, com as pessoas. Aí as pessoas às vezes costumam dizer, a gente fala às vezes, né, de um modo geral, né? Ah, mas é o jeitão da pessoa. E às vezes esse tal do jeitão, né, muitas vezes foi se configurando, né, num modo de estilo sobrevivência, por assim dizer, né? Isso, numa estrutura para pensar muito rígida. Não tem flexibilidade, não consegue suportar uma interferência ali que se fragmenta. Então, aquilo ali não pode ser tocado, tem que ser mantido o resto da vida. Essa rigidez da mente é muito problemática, ao mesmo tempo que ela não pode ser frágil o suficiente para se desfragmentar a qualquer momento. Ela tem que ter esse meio termo. Essa questão do equilíbrio, né, do meio termo aristotélico. O Freud gosta muito dessa questão do conflito e do equilíbrio. O professor tem uma recomendação de algum livro específico da Melanie Klein que ela fala na obra como um todo, ela não dedica, por exemplo, Freud escreveu um livro sobre o sonho, né? Uhum. Ó, hoje, hoje a gente tem aquela editora, o Bu, ela publicou 2 box da Melanie Klein com as obras quase que, agora acho que estão completas dela. Então, esse box dela é um azul e um laranja, para você realmente trabalhar com o que o autor disse e não com o que alguém disse que ele falou. Isso é muito importante na psicanálise. Então, leia a fonte, leia o que a Klein disse. E aí essa editora, digita lá no Google Melanie Klein, editora Ubu, na Amazon, vou fazer propaganda aqui. Digita lá que você encontra os 2 box, vale muito a pena. O laranjinho, o azul, acho que é capinha capa dura, acho que é, né? Até, não. Isso, tem um que está esgotado, que é o Melanie Klein hoje. São vários artigos de vários pós-kleinianos renomados, que também vale muito a pena, mas está assim, 300, R$ 800 o livro, né, usado. Então, precisa de alguém. A Blusher está publicando livros de psicanálise, essa editora Ubu agora trabalhando com a Klein. Talvez devessem dar atenção também para essas outras obras, porque amplia o nosso horizonte. Tem uma outra perspectiva, agora não vou lembrar, tem uma outra que, sabe, estudos, você já viu que tem de tudo, de literatura, história, é um livrinho fino, estudos.
Esse da Melanie Klein também é muito bom, os 2 volumes. Essa é uma coleção à parte, assim, outro tipo de edição, professor? Isso aí eu não conheço, assim. É uma outra editora. Estudos. É da editora Perspectiva. Eu falei, minha cabeça tá boa. Do Jean-Michel Petot. Ah, sim, eu não... Ah, tá, estudos, tá, eu tenho algumas obras, Você tem, eu sabia que você sabia, porque né? tem Sim, de sim. várias áreas do Tem o saber. dela também. Tenho dela também. Tem Ah, Melanie tá, tá. Klein 1 e Melanie Klein Eu 2 também. lembrei. Eu vi que a capinha é tradicional, eles fazem essa. E esse é bom, porque, tipo, você consegue comprar novo, não é só usado, entendeu? Uhum. Então, Da eles deram perspectiva, né? essa atenção, Nova da perspectiva. perspectiva, É, tá? isso, Então, isso. recompensa. Então, pessoal, importante é a leitura. Por isso que eu acredito que o professor também criou, né, a oficina Rios da Linguagem, né, esse incentivo ao enriquecimento do imaginário, boas obras, né? E Isso, a gente trabalhou agora no sábado as virtudes intelectuais para o psicanalista, com base nesse livrinho aqui do Nathan King. Então, aqui, ó, eu vi que é o nosso aulão de domingo. pessoal, É sempre para o dia a boa. dia, né? Então, já que é para o dia a dia, você tem que conseguir aplicar dentro do seu contexto. E aí um livro só faz sentido quando você consegue realmente dialogar com ele, se comunicar com ele. E o livro está falando sobre essas virtudes intelectuais no dia a dia. E como é que eu faço isso como psicanalista? Eu fiz o aulão lá para trabalhar essa, essa reflexão que une as virtudes no dia a dia do psicanalista. E aí cada um consegue trabalhar dentro da sua área também, do jeito que eu montei lá, eu acredito. Aí, pessoal, spoiler aí, ó, para quem está em dúvida ainda em relação, né, o professor, ele disponibiliza lá no YouTube, no seu canal, esses 2 encontros ao vivo ali na terça e na quinta, e no domingo, que é o exemplo desta obra aí, né, professor? Isso, O que professor saiu libera agora, né? Bom, o hoje, material. meio-dia. Então, assim, a gente não tem mais desculpa para nada quando a gente quer fazer as coisas, né? Tudo bem, não gosto de ler. Procura ler alguma coisa que se interessa, então, para poder despertar o interesse, né? É o básico, né, professor? Exatamente. Então, Exatamente. Começa por aí. o aulão tá disponível no YouTube. Alguém está perguntando da virtude já tá? Foi hoje, né? Já tá. Foi hoje, meio-dia. Abel ou Bel, não sei se é Cristina. Bel Cristina. Isabel Cristina deve ser. É a Isabel Cristina. É a É. Bel, ela lá da escola. A Jucimari Boa fazendo o mesmo noite, Bel. aqui, ó. Gostaria de ver o Hugo e o Samuel conosco na IVT. O Augusto também. É, Ela é por gringa. favor. Vão É, lá para participar lá, vocês vão gostar. muito bom. Eu, assim, estou ainda ponderando, né, para onde é que eu vou depois que eu me formei em terapeutas, que eu fiquei na dúvida da psicologia analítica, né, gosto muito do Jung, fiquei lá na Edith Stein, na fenomenologia, fui dar uma olhadinha ali na psicologia tomista, mas eu me identifiquei bastante, professor, com o trabalho, depois que eu conheci o trabalho de vocês, foi através. No primeiro momento foi quando acho que o Honoré teve aí, né? Vocês lá na casa é sua, a professora Bruna também teve, não teve? A professora A Bruna professora Bruna teve, o Honoré teve, o Samuel, que está aqui Samuel conosco também, eu também. fui assistir lá, isso, e aí É isso. veio esse, veio os 3 na sequência, assim, de aproximação, né? E eu comecei a conhecer o trabalho de vocês. Aí eu queria, não sei se é para os finalmente, se o professor quer colocar mais alguma coisa da Melanie Klein. Tem 2 perguntas que elas são um pouco mais abrangentes, não sei se ficou alguma dúvida, né? O professor quer fazer mais alguma consideração em relação ao sonho a Melanie Klein? Ah, acho que tá. Assim, de supetão. Não, de Então, supetão, acho que a Klein tá tranquilo. Acho que o sonho, a gente tem. Vamos pensar só no seguinte, então. Só para a gente diferenciar bem, tá? Para fechar essa questão do Freud e da Klein. No Freud, os sonhos eles, apontam para um desejo que foi reprimido. O que isso quer dizer? Que é algo que está no passado. Ele foi reprimido. Ele não é reprimido na hora do sonho. Ele já estava reprimido. E aí essa diferença é fundamental para pensar o sonho em Klein, porque em Klein está acontecendo. É a estrutura operante dominante no seu aparelho de pensar. Então, o Freud ele trabalha no sonho com esse passado, enquanto a Klein trabalha com o presente. Eu acho que isso é importante para diferenciar Klein e Freud também.
né, com o que a gente já trouxe, mas essa qualidade. E aí vem essa questão, que o professor já fez a distinção, né? Colocou cada coisa no seu devido lugar. Do ponto de vista terapêutico, professor, o que acontece quando uma pessoa começa a escutar seus sonhos com mais atenção? Isso muda algo na vida cotidiana? Ah, isso muda porque a pessoa passa a ter a oportunidade de lidar com aquilo que, de uma certa maneira, gera nela um sofrimento. O nosso objeto é o inconsciente, mas nós trabalhamos com o que no inconsciente? Com esse sofrimento latente, com essa verdade que dói para o sujeito. E aí, falar sobre o sonho, como a gente viu com o Freud, essa estrada real, falar sobre os sonhos nos dá acesso direto a esse sofrimento real que a gente carrega. Então, é muito importante trabalhar com sonhos para a gente poder trabalhar com aquilo que realmente importa, né? Não sei se o professor poderia desconstruir ou chamar atenção, né? Porque daí a gente, às vezes, vê e ouve, né, que, tudo bem, hoje a neurociência, até compartilhei aquele vídeo do neurocientista lá, o Siddhartha, né, acho que é Siddhartha o nome dele, né? Siddhartha Ribeiro, né? E claro que ali ele mistura, ele vai lá naquela coisa meio xamânica, ele tem uma coisa mais voltada com essa coisa da ancestralidade, dá de ver, né, ele tem um ar progressista também ali, né, embutidinho, mas dá para comer o peixe e jogar a espinha fora, né? É cientista, né? Eu tenho medo de É, cientista. Vamos falar que eu sou de ciência daqui a pouco, não, falta não, ter medo de jamais. cientista. Mas é igual a gente pega outros profissionais aí. E aí tu vê que tá ali, o homem não é separado da sua cosmovisão, das suas convicções, né? Exatamente, tá tudo junto, não precisa separar, não precisa fazer dessa forma, É, né? então, eu estou dizendo porque ele fala algumas coisas pertinentes, me chamou a atenção se o professor pudesse trazer essa reflexão, que ele trouxe assim, as pessoas estão sonhando menos nessa era da tecnologia, por exemplo. Uma espécie de insônia tecnológica, até compartilhei um trecho sobre isso. Muito estímulo, o cérebro, aí nós estamos falando do aspecto biológico também, né? O cérebro não Uhum. descansa, não repousa, aquele estado do som REM que eles falam, né? Onde começa a se equilibrar e a pessoa. É diferente, quando tu dorme um sono tranquilo e reparador, né? E tu acorda renovado, por assim dizer. Porque o sono é uma morte, numa certa medida, um ensaio, né? Ele é como se morresse e ressuscitasse de novo, né? Partindo da realização do desejo, né, e que a pulsão de morte está ali, que o gozo maior é a morte, é um processo de morte. Mas eu consigo pensar, Hugo, justamente nesse processo de integração da mente. A mente de hoje é uma mente menos integrada da forma que a gente consegue vê-la se apresentar no modus operandi, né, coletivo. O que isso quer dizer? Que é uma mente muito fragmentada, no sentido que é uma mente que se ampara nas angústias arcaicas daquela posição esquizo-paranoide que eu descrevi. E aí eu vou ser atacado, eu vou ser destruído. É uma mente que trabalha sem simbolização, onde uma coisa é a outra. E aí, aquela angústia que eu vivo no meu Instagram de não ter os likes que eu gostaria de ter, e no meu sonho, eu sonho que a minha vizinha fechou a porta na minha cara e acordo desesperada. O que isso significa? Significa que a sua mente não está simbolizando, ela está trabalhando por equação simbólica. Uma coisa é a outra. O sujeito perde a capacidade de sonhar. Ele vive no sonho aquela mesma angústia que no período de vigília ela sente quando ela posta lá e, nossa, aquela fulana não curtiu, ela curtiu a da Beltrana que estava na mesma festa que eu, mas não curtiu a minha. E ela revive aquilo no sonho, mas não com essa capacidade de elaboração simbólica que uma ansiedade depressiva, já da posição depressiva,
lhe proporcionaria, né, de lidar com aquele seu sentimento de raiva que você ficou na hora, que não sentiu, que não te deram os likes que você queria. E aí você começa a pensar que naquele momento você sentiu raiva da sua amiga, que você queria destruir ela. E aí você começa a pensar que, nossa, mas ela é tão legal comigo lá na escola, ela é a única que conversa comigo. E aí começa a nascer culpa, você vai tornando a sua mente mais complexa na forma de trabalhar. Enquanto que na posição esquizoparanoide, com essa forma da mente se estruturar bem mais arcaica, essa forma cindida, nos leva para essa equação simbólica onde uma coisa é a outra. E hoje em dia, para as pessoas, uma coisa costuma ser a outra. Elas perderam essa capacidade de sonhar. Elas não conseguem simbolizar mais. E aí, você precisa realmente matar o seu inimigo. Você não pode só deixar de falar com ele. Não, tá tudo bem, ele não gosta de mim. Sei lá. Às vezes é eu que não gosto dele, né? Você vai ter essa consciência. Não é que ele não gosta de você, é você que não gosta dele. Muito bem. Ou, né, ele tem algo que você gostaria de ter. Você começa a pensar sobre. E as pessoas perderam essa capacidade de pensar hoje em dia. Você fica o tempo inteiro ligado sem pensar, vivendo à base de emoção, de dopamina. Né? 15 segundos. Tem que tomar cuidado. Você vê, desculpa, eu até na hora de recompartilhar os seus posts, são em determinados momentos que eu pego o celular quando eu tenho 5, 10 minutos, porque eu sei que eu tenho 5, 10 minutos, porque eu vou ter que atender um paciente, vou ter que fazer tal coisa, porque aquilo ali é um poço sem fundo. Porque o algoritmo sabe do que eu gosto, ele vai mandar para mim só aquilo que eu gosto. Não vai mandar outra coisa. Eu vou ficar preso ali, eu sei. Então eu tenho que colocar um limite. E a gente não trabalha com limite mais. A sociedade atual não suporta limite. Afinal de contas, né, o céu é o limite. Você pode tudo. A fantasia foi construída e o povo comprou. Muito bem. Até o professor acabou, por extensão, chegando nesse ponto final, que o sonho pode ensinar sobre nós mesmos, né, em um mundo tão racional, acelerado e controlado como o nosso, né, o professor acabou de pontuar. Eu queria Isso. agradecer ao professor, né, de antemão, pela sua disposição e contribuição. Ah, se o professor quisesse fazer mais alguma consideração em relação a isso, que eu acabei de mencionar, que o professor acabou falando, né, Uhum. e falar um pouquinho da IBP. Ah, a, a EBP, vamos falar da nossa querida EBP. Assim, porque lá é um lugar que realmente te dá gosto de trabalhar. Sabe, eu vou trabalhar porque aquilo ali faz parte da minha vida. A gente tem dentro da EBP uma formação em psicanálise e uma área de membros para psicanalistas que já são formados ou para psicanalistas, psicólogos que estão em formação em outras instituições e queiram participar de algumas atividades que a gente oferece. Caso você esteja se formando em uma outra instituição que lá não te oferecem supervisão, dentro da nossa área de membros, a gente oferece esse trabalho de supervisão clínico, né, supervisão clínica. Então a gente dá essa oportunidade, né, para pessoas de outras instituições poderem também acompanhar uma parte do nosso material que é entregue para a formação. Porque dentro do processo de formação você tem acesso a tudo dentro da escola. A área de membros é um pouco mais reservada, mas ela também te dá acesso com 50% de desconto a outras atividades que a gente oferece para o público. Então, se você for membro, eu vou oferecer por X para o público geral, para você 50% de desconto. E aí tem grupo de leitura, tem grupo de estudo, temos o grupo de leitura de filosofia clássica platônica, onde o professor Tiago faz a leitura dos diálogos platônicos. Então, a gente traz para o sujeitinho pensar que existem dois tipos de verdade. Essa que eu acabei de trabalhar com você, que é a verdade psíquica,
do sujeito particular, subjetiva, e a verdade, né, universal. A gente trabalha com Platão, com Aristóteles, porque senão é uma coisa só. Aí a gente vê um monte de psicanalista confundindo conteúdo manifesto com conteúdo latente. Porque não faz essa distinção que existe uma verdade absoluta e existe uma verdade que é da sua própria psique. É a sua verdade que você carrega e essa ambivalência faz parte do seu ser. Então a gente tem esse grupo de leitura. A gente tem o Rios da Linguagem que eu trouxe, e a gente tem também uma oficina de interpretação e manejo clínico, onde a gente vai trabalhar ali como que você consegue acessar e também colocar toda a teoria que você aprendeu nas aulas de Klein, de Freud, Winnicott, de Bill, de Kohut, né? Você vai passar ali pelos autores da Escola Inglesa de Psicanálise na EBP. E aí, nessa oficina, a gente vai colocar a mão na prática, não é que a gente vai atender um paciente, não. Tá? Mas a gente consegue pegar um recorte de alguma situação, de algum caso fictício, e trabalhar ali o que existe ali, ou o que poderia existir. Acho que é melhor dizendo assim, né? O que poderia ter aqui? Porque a gente vai trazer nessa oficina exatamente isso. Ó, que eu estou vendo isso, eu estou vendo isso, eu estou vendo isso. Tá. Uma coisa precisa ter em comum. O restante, cada um pode ter a sua particularidade. Mas, quando tiver sendo desenhada uma árvore, eu tenho que ver uma árvore. Não importa se o outro vai ver uma cerejeira, se o outro vai ver um tecegueiro. Importa que ambos estão vendo uma árvore. Então, tá. A gente consegue trabalhar com isso. O que a gente faz com essa árvore agora? A gente poda, a gente deixa ela crescer. Então, essa é a parte do manejo. Então, a gente identificou o nosso objeto, e agora qual que é o manejo que a gente vai fazer? Até para as pessoas, né, professor? Ô, Kátia, na verdade é um trocadilho, saiu assim, é porque é um alimento também, né, Kátia? É isso que tu quis dizer. É o sabor, né? Tem a ver com o saber se degusta. Não é Uhum. isso, Kátia? Ela falou que se perdeu na palavra do editor ali, mas não, dá para aproveitar também. Ah, professor, é porque isso que o professor falou é tão pertinente, é essencial, é fundante, é a estrutura da realidade, né? Ela não se dobra diante da nossa vontade, ela está posta, né? E O que exatamente acontece por isso. É que você não pode realizar o seu desejo, porque, tipo, não é a mesma coisa. Aí no sonho você pode. Desculpa. e aí onde vem a frase, aquela máxima. Eu gosto, o que me chamou muita atenção na formação do COF, lá do professor Olavo, dentre tantas coisas que tem lá, né? E como é minha área da história, ele dizia: o desafio aqui é que nos tornemos a testemunha fiel da nossa história, da nossa experiência, né? Ele fala assim. Aí o que significa isso? Eu brinco e falo com os alunos, às vezes, da escola, né? Que a história é uma disciplina metida, né? Ela não é fofoqueira, mas ela é metida, que ela vai entrando nos meandros. Então, se a gente é capaz de contar a nossa história para nós mesmos de forma imparcial, colocando os prós, os contras, só que a gente ainda não tem ferramentas, é isso que o professor está falando, a IBP te proporciona as ferramentas, né? No manejo clínico, terapêutico, e até mesmo, né, para quem também tem interesse desse autoconhecimento também, né, professor? Por que não? Né? Sim, 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 não, porque inclusive o processo da formação e a área de membros só é aberto, esse acesso, se você tiver em análise pessoal. Então você é obrigado, como psicanalista ou como aluno de psicanálise da EBP, estar em análise pessoal. Sem o tripé psicanalítico a gente não. É isso aí. Exatamente. Prática, teoria e supervisão, para quem está em dúvida o que é, né? Exatamente, Teoria, isso. prática e supervisão, né? É isso aí. É. E É análise fundamental. pessoal, que é a outra parte que a gente está falando aqui, que é fundamental. Não tem como, gente. É impensável, é antiético. É isso aí. Claro, assim, não dá para idealizar também, que às vezes as pessoas ficam na dúvida, não quer dizer que eu tenho que estar tudo resolvido internamente para poder fazer parte. Não, a gente vai resolvendo no meio do caminho. A gente vai Mesmo avançando. porque, né, esse momento vai chegar. É, é o projeto que está em construção, né? Contínua, na verdade, né? Uma casa. Eu gosto da metáfora da casa porque a casa, quanto mais passa o tempo, ela requer mais manutenção, né? Uhum. Então, claro, Não, não.
pronta a estrutura, né? O fundamento foi posto, tu viu onde é que estava, né? As arestas, colocou lá um impermeabilizante para não ter infiltração, então tu vai começar a erguer as paredes e não vai ter risco, né, de embolorar a tinta, mas você vai ter que refazer a tinta, o sol queima, às vezes acontece de pegar uma praga, um cupim ou coisa do tipo, né? Enfim, e aí vai ter que trocar alguma coisa. Então a nossa vida é esse processo. O apóstolo São Paulo ele fala, né? Miserável homem que sou, quem me liberar desse corpo corruptível, né? O bem que quero não faço, o mal que quero não quero, esse eu faço. Ou seja, né? Essa ambivalência, essa dicotomia, muitas vezes, que nos acomete, faz parte da vida. Viver é uma aventura da qual ninguém vai ser vivo, né? As pessoas gostam muito, né, professor, de falar, carpe diem, aproveite o dia. Mas o carpe diem é precedido pelo memento mori, né? Sabe que um dia morrerás, né? Então, para te poder Uhum. viver bem, esteja atento, né? Não é aquela coisa fechada, né? E rígida, como o professor usou a expressão, rigidez emocional ou cognitiva, mas estar disposto, né? Porque aí o professor falou de filosofia, a Bruna teve aí também, a professora Bruna, o primeiro caminho para conhecer a nossa condição é saber que nada sabemos, que é o reconhecimento, né, da nossa ignorância, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Como aqui o Augusto lembrou do necrológico, né, do professor Olavo de Carvalho. Eu acho que é isso, você está vivo. Então, e a análise, como a Klein traz a gente para poder pensar a psicanálise, é aquilo que está acontecendo. Então, você não vai para análise para tratar um trauma, não, você vai lá para análise para viver aquilo que está acontecendo e ter essa capacidade de poder sonhar junto com o seu analista ali e poder pensar, de poder simbolizar, elaborar. Isso permite crescimento. Quando você chega nesse ponto da análise, é bonito, porque é uma análise para expandir, é uma análise de crescimento. Né? E até você chegar nela, você também está amadurecendo. Então, é esse processo da mente ir amadurecendo e dando conta desse processo. Porque, como a gente sabe, aprender dói. Esse amadurecimento ele é sofrido. E a gente está vivo. A gente espera-se que continue mantendo essa mente em expansão. Muito bem. Professor, eu só tenho a agradecer. Acho que foi a Ju que comentou aqui, deixa eu ver, sobre atendimento social também. Aqui não, a Kátia, acho que é. Isso, a gente tem um programa de atendimento social. O link para o atendimento social tá na bio da escola, tá na minha bio. E aí você preenche lá, escolhe se você quer ser atendido por um aluno no estágio clínico já no último ano de formação, ou por um membro que é um psicanalista já formado dentro da escola. E aí tem os valores diferentes para os membros e para os alunos para ser atendido. E a gente seleciona a sua ficha, se ela for aprovada, um dos nossos psicanalistas entra em contato com você para começar o seu atendimento social com a gente. E aí cada psicanalista ele vai trabalhar a sua regrinha com ele, como é que funciona a forma de pagamento direto com o psicanalista. É uma forma, quando a gente diz social, é que para a escola é um programa social porque a escola não lucra nada com isso. Os psicanalistas recebem diretamente dos seus pacientes, não tem, a escola não pega R$ 1, tá? Então, é social nesse sentido, porque também tem um valor simbólico, tá? Não é um valor que o psicanalista provavelmente atenderia na sua clínica particular. Mas ele seleciona alguns números de vagas para esse atendimento social, passa para a escola e a escola vai encaminhando conforme o número de vaga de cada psicanalista. Alguns têm uma vaga, outros têm duas vagas, então conforme a vaga do psicanalista, a gente encaminha para o paciente que fez a inscrição. Tá? E a Só gente para recomenda muito. até para pessoa às vezes que tem uma desculpinha dizendo, mas o pessoal fala de psicanálise, terapia, mas é caro, não tem como. Então tá aí, ó. Né? O atendimento social ele tem essa perspectiva. Só é possível atender o questão, o valor social, o atendimento social, né?
porque eles fazem o trabalho deles, né? Que é o cotidiano deles, o dia a dia deles. Então, eles têm essa contrapartida, eles abrem isso, né? Para que as pessoas possam também ter acesso. Né? Exatamente. E é essa questão do que você quer. Porque, assim, aquela pizza que você deixa de comer todo final de semana, você paga a sua análise. Ainda sobra, ainda, dependendo de quantas pizzas você comprar, ainda vai sobrar. Aí, entendeu? Então, é isso. Professor Rafael, o professor quer fazer alguma consideração? Eu só tenho a agradecer, né, por esse Ah, processo em plena luz do dia, né? Que a gente acabou tendo aqui nessa live. Sempre na live tem essa característica, eu digo que é uma coisa que eu fui reconhecendo, eu fui reconhecendo. Eu digo de pronto porque eu tinha uma ideia quando eu comecei o projeto Furo do Alfinete, inseguro, né, em relação à terapia, aparecer na internet. Eu sim preciso me referenciar em pessoas que já trabalham na área. Inclusive, eu cheguei a pensar assim, eu vou usá-las para me autorreferenciar, né? E aí, quando eu vi, foi um processo terapêutico em plena luz do dia, professor. Me quebrou, como diz o outro, bem no meio, tá entendendo? fez parte do processo de amadurecimento, né? Isso. É exatamente isso que a análise proporciona. Você poder conseguir elaborar, né, chegar a pensar a sua experiência, a sua vivência, as suas emoções. Porque você poderia ter passado por tudo isso, chegado aqui nesse momento e não ter concluído o que você trouxe. E o processo da análise, ele ajuda a trazer para a consciência exatamente esse movimento que você fez agora, mesmo porque você, como trouxe, é um rapaz analisado. Então, a partir do momento que a gente vai galgando degraus na análise, esse processo vai se tornando praticamente natural. A gente brinca depois que o paciente passa a ajudar a gente a trabalhar. Porque já traz um monte de material já pensado, já elaborado, e aí fica fácil de você ir mais fundo, porque aquilo ali que seria superficial já foi trabalhado, ou porque ele já dá conta de suportar isso. E a vida vai ganhando outro sentido, né? É isso aí. O teu amigo diz fazer análise, terapia é vida, ele fala, né? É, da vida, viu? Eu É. digo isso por experiência própria também. Mas mudou a minha vida. E Eu sou quebra muito muito o grato. pessoal, assim, porque às vezes os estereótipos, né, a mídia, às vezes reforça o nosso imaginário dessa formação do nosso cotidiano. Ah, porque a terapia, a psicanálise, a psicologia é coisa pra gente doida. Ou porque terapia cheia de louça, terapia é capinar um lote, vai fazer alguma coisa. Cara, é importante fazer exercício físico, não tenha dúvida. Mas é importante conhecer-se a si mesmo na forma como a gente conta a nossa história. A gente está contando a nossa história para nós mesmos o tempo todo, sem que a gente se dê conta, isso de forma velada, consciente, inconsciente até mesmo. O sonho revela muitos aspectos desta realidade que o professor acabou de trazer. O que aparece no sonho, que é um diálogo interno, bem ou mal elaborado, né, diante da nossa historicidade, né, da nossa vivência enquanto indivíduo. Então, é isso, professor. Eu só tenho a agradecer, né, a cada um do pessoal da EBP que passou por aqui também, o pessoal lá da formação que eu fiz também, né, o Augusto, Samuel. Ah, e é São isso, muito professor. queridos. A live vai estar disponível aqui. Depois eu baixo ela lá no YouTube também, que agora abriu o canal no YouTube, para quem quiser acompanhar lá também. Eu Que faço... legal, se quiser me colocar como colaborador lá, pode mandar o convite que a gente aceita. Então tá. Uma ótima semana a todos. Professor, quer falar mais alguma coisinha final, assim, a saideirinha? Não? Quero só agradecer o convite, agradecer o momento que eu passei aqui com você, agradecer os nossos queridos aqui no comentário. Foi uma noite que proporcionou esse enriquecimento, esse crescimento. Foi muito agradável, foi muito bom estar aqui com você, principalmente que me convidou, e com quem está aqui nos acompanhando e está assistindo essa live agora. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a todos. Não deixe de acompanhar o trabalho do professor da EBP na internet. Tem EBP oficial, né? Que é o Instagram. Isso, EBP Psicanálise, o P é junto. Então, EB Psicanálise ponto oficial. O professor é Rafael Marques Menezes, psicanalista. Isso, Rafael Marques Menezes, eu acho que tá psicanalista no Instagram, o arroba vai estar aqui, né? Rafael underline psicanalista underline.
tá? E no YouTube, Rafael Marques Menezes, psicanalista. Aí tá tudo lá, né, no YouTube, a casa é sua, os encontros, acontece tudo dentro do canal do YouTube, né? Com o nome do professor, né? Acontece tudo lá no YouTube e no Instagram aqui você consegue também pegar o que vai acontecer lá. Tá bom, eu vou ao longo da semana, professor, também direcionar e apontar esses canais onde o professor tem, a própria escola de psicanálise brasileira, britânica de psicanálise do Brasil. Vou colocar também aqui no Instagram meu para o pessoal ficar por dentro. Vai abrir turma em agosto, né, professor? Segundo sábado de agosto começa a turma do segundo semestre, a turma 9. E aí tem formulário de espera lá no Instagram também para responder lá Tem no Instagram, lá na bio do Instagram, tem um formulário, você já pode clicar lá e marcar entrevista comigo, porque precisa fazer uma entrevista para ser aprovado e fazer parte da escola. É isso aí. Então tá bom. A todos uma ótima semana. Professor Rafael, a todos aí, fiquem com Deus. Obrigado. Fique com Deus também. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Valeu.